Saiu uma notícia, o ministro de Relações Exteriores, né, no caso brasileiro, faria uma reunião com o governo egípcio. E o Egito cancelou a viagem, após o Bolsonaro declarar que vai fazer a embaixada brasileira em Jerusalém. Veja, esse assunto eu já estou abordando ele aqui há muito tempo. Nós temos grandes e profundas e lucrativas relações comerciais com o Oriente Médio, tanto no commodities agrícolas, quanto na carne, no frango, sabe? O Oriente Médio são vários países onde o Brasil tem uma relação de superávit, ou seja, é lucrativo. Israel é um país que tem 8,7 milhões, uma população menor do que o estado do Paraná inteiro, que tem 11, tá? E nós temos uma relação comercial deficitária, ou seja, nós mandamos mais dinheiro do que nós recebemos deles. E todo mundo sabe que essa história de transformar Jerusalém na capital de Israel é uma ofensa para todo o Oriente Médio. Não apenas transformar uma Jerusalém, a própria Israel, a existência de Israel é uma ofensa ambulante a todo o Oriente Médio. Se você quer entender a história do Estado de Israel, eu recomendo uma série de vídeos e livros. Tem um aqui que é a farsa, 70 anos da farsa do Estado de Israel, e um monte de outros assuntos, eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas eles estão se aproveitando da ignorância do brasileiro. Deixa eu dizer alguns números aqui para você. 25% foi o crescimento das exportações brasileiras em 2017 para países do Oriente Médio. 25%. Só entre o comecinho de 2018 ali até março já tinha crescido mais 8%. O Oriente Médio, todos os países juntos, somam 320 milhões de habitantes. 320 milhões, tá? Contra 8,7 milhões de Israel. Só de milho em grãos, que o Brasil produz muito, né? Nós estamos falando de uma venda total de 3,59 bilhões de dólares. Soja em grãos e triturada, estamos falando aí de 685 milhões para o Oriente Médio. Minérios de ferro, estamos falando de 749 milhões de dólares. Carne de frango, 651. Tá, o total eles importam do Brasil ali, nas exportações brasileiras, em vários produtos, 9,91 bilhões de dólares. O nosso saldo superávit entre janeiro e setembro de 2018 foi de 6 bilhões 333 milhões. Tá, nós exportamos 9,9 bi e importamos 3,5 bi. Só uma curiosidade, tá? Esse produto aqui, feijão fradinho, é produzido pelo Mato Grosso e vai especialmente para Índia e Oriente Médio. Egito, Paquistão, Dubai. Esse outro produto aqui, milho pipoca, também vai para esses países do Oriente Médio, compram muito. É o principal mercado, eles demandam muito, o Egito compra muito milho pipoca do Brasil. Milho pipoca que custa aí num bom ano aí em torno de 540 até 600 dólares a tonelada. Esse ano está um pouco desvalorizado, mas está aí na casa de 500, 510 dólares a tonelada. Isso aqui é um produto que está desvalorizado no Brasil, pois o mercado de exportação não está absorvendo tudo que o Brasil produziu. Se nós não pudéssemos exportar, esse feijão aqui estaria tendo que ser dado para ração animal. E inclusive está sendo dado para ração animal, porque mesmo com o mercado internacional, o Brasil plantou demais esse produto aqui nos últimos 3 anos. Então a gente está conseguindo escoar a mercadoria graças à exportação para a Índia e Oriente Médio. O maior importador é a Índia, o segundo é o Egito, desse produto aqui. Então assim, eu atuo no mercado internacional, eu sei do que eu estou falando. Eu não sou um cabo eleitoral cego. E quando você vê lá uma situação do... Ontem, por exemplo, Olavo de Carvalho anunciando que quer um carguinho de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque aí o Brasil precisa de dinheiro. Sabe como que se ganha dinheiro? Vendendo e tendo lucro. E se você resolve construir uma embaixada em Jerusalém e afrontar todo o Oriente Médio, que nos dá um lucro de 6 bilhões de dólares, aí você está fazendo suicídio comercial. Imagina
tem uma briga, um pequenininho ali e um monte de grandão ali. Aí você tem uma boa relação com os grandão ali. Você não tem nada a ver com a briga deles. Você não tem nada a ver do pequenininho com o grandão. E você se dá bem com o grandão, beleza, você até se dá bem com o pequenininho também, não tem nada contra ele ali. Aí o que você faz? Você faz a única coisa que você podia fazer para ofender os grandão. Você vai constrói uma embaixada em Jerusalém. O grandão vai se voltar contra você. E as organizações terroristas que tem nesses países, os grupos mais radicais, não estou falando do governo, não estou falando do povo muçulmano, estou falando dos grupos radicais. Esses grupos radicais podem começar a fazer atentados terroristas no teu país. Porque você foi lá ofender da única maneira que você podia ofender. Fazendo uma embaixadinha. Só para você saber, se você acha que Israel é moral, a economia de Israel, ela em 2016 ela exportou 61 bilhões de dólares e ela importou 66 bilhões de dólares. Veja bem, sabe qual que é o principal item que Israel explora comercialmente para se dar bem financeiramente? Vou te falar, diamantes. Sabe de onde que vem esses diamantes? Boa parte deles das zonas de conflito na África. Igual aquele filme, não sei se você já viu, Diamantes de Sangue. É o principal negócio de Israel. Diamantes da África. É, isso aí. Aí, aquele cara que é cego bastante para achar que o Bolsonaro está fazendo certo, porque isso é uma justificativa bíblica, e na verdade ele não conhece a história da criação do Estado de Israel, que é uma das maiores falcatruas da história da humanidade. Ele não conhece o governo de Israel, que comete atrocidades a todo momento. Ele não conhece nada, na verdade. Ele simplesmente acha que é Israel, que foi criada por essa galera de hoje que está lá, do judaísmo cabalístico, chassídico. Inclusive tem um link na descrição aqui para você ver. Os Rothschilds são marionetes do judaísmo chassídico. Os cabalistas aí. Não deixe de ler, tá? Em inglês você traduz ali. Então, aí você pensa, né, que aquilo ali é um sinal bíblico. Não, o povo que está em Israel, na verdade, nem é o mesmo povo hebreu antigo. Foi simplesmente um roubo de identidade que aconteceu em determinado período da história. Eu já falei sobre isso aqui, eu não quero falar sobre isso agora porque vai estender demais o vídeo. Mas não tem nada a ver. Então eles usam esse fanatismo cego de alguns cristãos, aqueles que não têm informação o suficiente, e simplesmente vão fazer isso, cara. Vão fazer suicídio comercial. O Brasil já está com problemas o bastante. Aí o que eles querem fazer? Não, pera aí os Estados Unidos e Israel vão dar suporte pra gente. Que suporte, cara, que você acha que eles vão dar? Eles vão emprestar dinheiro a juros por meio dos bancos. Isso aqui é lucro direto. É nosso trabalho dando lucro, tá? Imagina a sua família. Você tem um emprego. Você produz algo ali, um trabalho, uma indústria de conserva, de pepinos em conserva. Você fabrica, produz aqueles pepinos, coloca em conserva e você vende aquilo ali. Você sempre tem um lucro que paga as suas contas. Pois é, essa é a relação do Brasil com o Oriente Médio atualmente. Aí, vamos supor que de repente você briga com os teus clientes. Vamos dizer que teus clientes são tudo corintiano. E daí você coloca um símbolo do Palmeiras no rótulo do teu produto. Tá? E daí, os teus clientes, eles não vão mais comprar o teu produto, porque eles vão ficar com raiva de você, porque, pô, você colocou um símbolo que eles não gostam ali, você fez uma coisa que ofendeu eles. E aí, sabe o que você faz? Você vai pro banco e começa a pegar dinheiro a juros emprestado, para poder se manter. Tenta ter um lucrinho, paga uma parte quando não dá, você pega mais. É isso aí que o governo do Bolsonaro quer fazer. Exatamente isso. Ele vai sacrificar relações comerciais para cumprir uma agenda geopolítica internacional relacionada à OTAN, inclusive já está colocando o Brasil como na OTAN, cara, quer dizer, para lutar guerras que não são nossas. Está querendo colocar a embaixada brasileira em Jerusalém, que vai ser uma ofensa ao mundo árabe. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Tá? Nós não temos papel nenhum nessa questão, nós não temos que se meter nessa questão. E nós vamos ficar debaixo de um país, os Estados Unidos, que é nosso concorrente. Os Estados Unidos é nosso concorrente. O Brasil é o maior produtor do mundo de feijões. Eu falei isso no vídeo anterior sobre o Olavo. Nós não podemos exportar para a América Central, que consome muito feijão, porque o governo americano não deixa. Em alguns países eles cobram um imposto alto, em torno de 30%, para comprar do Brasil, assim, se você é de outro país e quer exportar para eles, vender para eles. Mas os Estados Unidos eles não cobram imposto. Protecionismo. Em outros países é proibido. Só pode dos Estados Unidos. A não ser que os Estados Unidos tenham algum problema climático ou de safra, e daí eles abrem mediante concessão para você poder vender lá. Tá?
Se nós não podemos escoar mercadoria produzida no Brasil, sabe o que acontece? O preço derrete, pois a demanda acaba. Quer dizer, existe demanda internacional, mas nós não podemos vender para fora do Brasil. Nós temos que vender aqui dentro. Só que o mercado aqui dentro tem um limite. O Brasil produz de 4 milhões a 4 milhões e meio de toneladas de feijão por ano. Quando o mercado está desvalorizado, o preço derrete. Sabe o que acontece? Os produtores brasileiros têm prejuízo. Prejuízo grande, de centenas de milhares de reais a milhões de reais, ou até dezenas de milhões de reais, dependendo do tamanho da fazenda. Em alguns casos, os produtores vêm à falência. Quando isso acontece sucessivas vezes, eles vêm à falência. E quando eles vêm à falência, começa a acontecer um problema bem sério. Empresas chinesas, que já estavam de olho na agricultura brasileira, ou empresas americanas, pode ser de outros lugares também, eles começam a comprar as terras brasileiras, porque eles não precisam mais comprar do produtor brasileiro. Eles vêm e produzem aqui mesmo. E aí nós nos tornamos inquilinos em nossa própria terra. A nossa terra passa então a ser comprada por americanos e chineses, simplesmente por causa das medidas protecionistas desses países. E o Oriente Médio não tem medida protecionista aqui com o Brasil. É um dos locais onde o Brasil tem uma próspera relação comercial. Então nós estamos trocando isso por uma submissão aos caras que só querem nos ferrar, seja a China ou os Estados Unidos. Então é uma ignorância completa, vai me desculpar, cara, eu consegui fazer esse vídeo calmo dessa vez sem xingar, porque o anterior eu xinguei muito. Eu vou colocar ele, acho que no BitChute, depois eu vejo onde é que eu ponho, eu boto na descrição, beleza? Agora, se você é brasileiro e tem alguma coisa na cabeça, um pingo de vergonha na cara, e não é um analfabeto completo, porque ainda há esperança para alguns, aqueles que o bruxão Olavo ainda não transformou a mente, proteste veementemente contra a embaixada do Brasil em Jerusalém. Mostre para o mundo que você é brasileiro e não concorda com isso. É a única coisa decente e sensata que nós podemos fazer nesse momento, porque a merda já foi feita.